Então, estamos iniciando hoje o estudo de acidente vascular encefálico, o estudo a partir de artigo. Para a gente não ficar no lugar comum, né, da aula só com os slides, só dialogada, ou só um estudo de caso por parte do aluno, vamos fazer um negócio misto. Eu pedi para existir um narrador hoje comigo. Por favor, narradora, se manifeste, diga olá para a plateia. Olá, plateia. Olá, obrigada, Helena. Então vamos lá. O artigo eleito para hoje foi Acidente vascular encefálico, relato de caso e revisão da abordagem inicial. Então, nós não vamos discutir a posição ou a forma de abordagem do participante lá, né? Nós vamos simplesmente desenvolver a conceituação do que é o acidente vascular encefálico, os tipos de acidente vascular encefálico, né, que se apresentam, que se manifestam, à luz da literatura, e ao final vou mostrando os livros que nós usamos, foram basicamente 2, e o site da Unicamp, se não me engano, e o Brunner, que é um livro padrão para a formação do enfermeiro, tá? Então, foi um artigo que foi publicado na Revista de Medicina de Minas Gerais em 2009. Eu fiz questão de trazê-lo porque eu quero demonstrar uma modificação que aconteceu na escala de coma de Glasgow, que vocês já devem conhecer, tá? E links para algumas instituições de saúde de manejo do paciente, tá? Em acidente vascular encefálico ou algum tipo de lesão neurológica, tá ok? Então, narradora, por favor. O acidente vascular encefálico, AVE, é um problema de saúde pública. Nos Estados Unidos, essa doença é a terceira maior causa de morte. Um estudo epidemiológico realizado em São Paulo, a taxa de mortalidade atribuída ao AVE não isquêmico foi de 30,5% em homens e 21,9% em mulheres, enquanto o AVE isquêmico associou-se à mortalidade em 17,9% dos pacientes do sexo masculino e 12,1% do sexo feminino. Em 80% dos casos, ocorre oclusão vascular cerebral, trombótica ou embólica, levando à ocorrência do AVE isquêmico. Nos casos restantes, uma ruptura vascular leva à hemorragia subaracnoide ou intraparenquimatosa, o que caracteriza o AVE hemorrágico. Pronto, nós vamos começar daqui a pouco falando dos tipos, tá? Só vamos relembrar não, vamos nesse aspecto introdutório, quando a gente lembra as camadas, tá? Da estruturação do encéfalo, a gente tem a pele, que vai ser o que a gente chama de scalp, né? Couro cabeludo que a gente conhece, e vai abarcar inclusive aquele músculo, lembra do músculo occipitofrontal, galha aponeurótica, né, que recobre essa estrutura do osso, que nós chamamos calota craniana. Por ter essa estrutura porosa, é uma estrutura também repleta de canalículos vasculares, tá bom? Sob a calota, a estrutura craniana, sob o crânio, nós temos a primeira camada de meninge, que vai ser a dura mater, depois a aracnoide, depois a pia mater, que recobre intimamente o cérebro, adentrando aquelas estruturas corticais que nós conhecemos, como os sulcos e giros, né? Logo abaixo, o que nós chamamos de parênquima. Todo tecido orgânico, tecido de um órgão, tá? É chamado de parênquima. Eu posso ter o parênquima pulmonar, o parênquima renal, então nós temos o parênquima cerebral, o parênquima encefálico ou massa encefálica, tá? A gente tem nesse espaço entre a aracnoide e a pia mater, o que nós chamamos de espaço subaracnoide. Vamos ver aqui, ó.
dessas camadas aqui, que a gente está transpondo para esse desenho aqui, eu vou ter logo abaixo, né, o que nós chamamos de espaço epidural entre o crânio e a primeira camada meníngea. Eu tenho o seio venoso, a estrutura venosa, a vasculatura venosa, onde corre o sangue venoso, certo? Aqui é a dura mater, a aracnoide, abaixo dela a pia mater, tá? Tudo que corre nesse espaço aqui não é sangue, é líquido cefalorraquidiano ou líquor. Todas essas estruturas a gente vai chamar, né, de reentrâncias, de aracnoide, pia mater, etc. A gente chama de cisternas meníngeas, que tem até uns grânulozinhos, tá? Essa estrutura aqui é entre os hemisférios cerebrais, porque a gente está fazendo um corte coronal, se vocês lembram. E aí eu tenho essa reentrância que forma a foice do cérebro. Vocês vão lembrar que eu tenho também a tenda do cerebelo, com essa estrutura conjuntival, né, de tecido conjuntivo, e a dura mater, que garante uma divisão espacial entre os hemisférios, tá? Mas não funcional, porque a gente sabe que a nível de giro do símbolo, a nível do sistema límbico, mais para as regiões mais internas do encéfalo, como o corpo caloso, eu tenho a troca, né, um entrelaçamento das redes neurais, tá? O acidente vascular encefálico, especificamente, vai se conceituar como um comprometimento súbito, abrupto. Deixa eu encontrar uma outra corzinha aqui que dê um contraste. Da circulação cerebral em um ou mais vasos, seja por obstrução, seja por ruptura. Independente de qual que seja a causa, eu vou ter como consequência lesão do tecido encefálico, sob diferentes perspectivas, seja por isquemia do tecido, seja por compressão do córtex. Os sintomas vão variar de acordo com a artéria comprometida, com a região comprometida, a gravidade da lesão, vou falar várias vezes sobre isso, e a extensão da circulação colateral. Eu vou adicionar um outro fator aqui, a gravidade do quadro do acidente vascular encefálico, que é o tempo de exposição do corpo, do indivíduo, àquela lesão, né, do tecido àquela lesão. O AVE em um hemisfério causa problemas do lado oposto do corpo. Por quê? Vocês sabem me dizer. Alguém abre o microfone e me diz. Se eu tenho um dano na região temporal, na região motora. Porque o lado direito do cérebro, ele controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Você. Sim, ok. Amélia? Aqui tá travando. Oh, meu Deus, não diga isso não. Tá. Amélia, eu travou tudo agora. Você passou uns 2 minutos só chiando aí, não? Não acredito. Oh, meu pai. Abrir esse link do Sketchfab vai ficar para vocês treinarem em casa. É um modelinho do encéfalo para identificar as coisas. Deixa eu tentar. Vamos lá tentar abrir no Chrome. Aqueles modelinhos 3D. Para que ele abra. Só para a gente relembrar a intimidade da vasculatura encefálica com as regiões, tanto que
do sangue que irriga regiões corticais ou mais profundas ou que drena. Vocês vão lembrar sempre para sempre. Eu não vou conseguir abrir agora. Assim que, quando terminar, eu faço só a gravaçãozinha desse modelo e anexo ao vídeo lá do YouTube. Quando vocês forem assistir, revisar, vocês veem ele com essa revisãozinha, certo? Tá, aí eu coloquei esse gifzinho só para lembrar. Funções do cérebro, lobo frontal, relacionado ao comportamento, inteligência, memória, movimento, controle do movimento, sempre associado aos giros motor e ao giro sensitivo, tá? Lobo parietal é relacionado à inteligência ou é uma zona de associação e memória, linguagem, leitura e sensações, sempre relacionado ao sistema límbico, por exemplo. Deixa eu ver os outros que vai aparecendo as caixinhas. Lobo temporal, circulado aqui em amarelo, relacionado ao comportamento, mas o comportamento reativo. Escuta, memória, diálogo, né? Fala e visão. Tronco encefálico, regulação da pressão arterial, respiração, consciência, deglutição, frequência cardíaca. Lobo óptico, occipital, relacionado à visão, e cerebelo, a equilíbrio e coordenação dos movimentos, tá? Sempre lembrando, se eu tenho acometimento circulatório vascular de suprimento de oxigênio de circulação para determinado tecido, obviamente que aquela função ou aquela participação da região no controle ou na associação de reflexos vai estar comprometido também. Lembre sempre que no AVE, no acidente vascular encefálico, a resposta do paciente à existência de sequelas vai estar relacionada à localização da lesão, à extensão da lesão, ao tempo a que está exposto, tá? E a gravidade da lesão. No AVE isquêmico, eu tenho a interrupção do suprimento de sangue ou de oxigênio para aquela determinada região, como que está demonstrando aqui, advindo em que há um infarto ou obstrução na artéria cerebral média, que ele está mostrando, no hemisfério que aparece à direita da foto. Então, seria, no caso, o hemisfério esquerdo, que aqui eu estou tendo a visão posterior, né, em um corte coronal, uma visão posterior, né, da metade posterior do encéfalo, tá? E aí a gente vai lembrar lá da aula de necrose, o tecido nervoso ele tem um aspecto amolecido, em função da ocorrência isquêmica. Olha a região que... Mas tem como repetir de novo a definição de AVE isquêmico, que não deu para acompanhar muito bem? Travando? Não, foi porque eu não entendi muito bem e não deu para me escrever. Tá. O isquêmico, mas vai estar tudo gravado. O isquêmico é uma interrupção do fluxo sanguíneo e, obviamente, a diminuição da oferta de O2 para determinado tecido, tá? É o que a gente pode chamar também de infarto. Aí você pode ter uma obstrução por um trombo, por um êmbolo, por um coágulo, tá? Por uma estenose vascular, certo? Ah, mas Oi. tá travando. Oh, meu pai. Eu vou ter que sair da sala. Peraí. Pois bem. E aí, dessa região que a gente vai identificar a proximidade que tá, você vê que tá aqui circulado em verdinho, né? Seria aproximadamente uma região similar à ínsula, ao claustro, região do putamen, do corpo estriado, certo? Que vamos receber aqui. Núcleo caudado. Vocês lembram dos ventrículos cerebrais, dos ventrículos encefálicos?
primeiro ventrículo, segundo ventrículo, terceiro ventrículo um pouco mais abaixo, né? Aqui acima a gente já tem a estruturação do corpo caloso. E essa figura aqui, ela ilustra o corte coronal, mas de um cérebro ok, que não passou por esse processo de isquemia, né? Comparando com a figura aqui acima, tá bom? Todas essas figuras naturais a gente trouxe lá do site de anatomia patológica da Unicamp, tá? Só para demonstrações. Aqui, novamente, a gente consegue circular, tá? Proveniente também infarto da artéria cerebral média, que a gente identifica aqui, que ele está circulado aqui, ele está dando zoom, tá? É uma artéria, se não a mais comum em que acontecem os acidentes vasculares isquêmicos. Ele vem falando aqui na área, o infarto tecido tem aspecto amolecido, volume aumentado, que você percebe aqui a diferença com relação a essa região aqui, né? E esse aumento de volume em uma estrutura como é o caso do crânio, eu tenho 3 grandes componentes que determinam o volume desse crânio. É a massa encefálica, é o volume do líquido e o volume sanguíneo, tá? Se eu tenho qualquer adição em um desses 3 elementos, eu tenho um aumento desse volume em uma área que não pode se expandir, porque ela é limitada pela calota craniana. Consequentemente, o que eu vou ter? Nesse espaço, um aumento da pressão intracraniana, tá bom? O que mais a gente tem para dizer? Artéria cerebral média obstruída, a gente tem um coágulo aqui, na verdade aqui é um trombo enegrecido. E essa outra figura demonstra um infarto no território da artéria cerebral média. Aqui um pouco mais adiante, você percebe que tem uma compressão da estrutura do parênquima cerebral para dentro do que seria o espaço dos ventrículos. Você percebe que a linha média, se eu traçar uma linha média no encéfalo, né, nesse corte, eu percebo que eu tenho um desvio dessa linha média. É um dos requisitos para se identificar a gravidade de um acidente vascular encefálico, quando eu tenho um desvio de linha média do parênquima, como é o caso, tá? Aí eu venho ilustrando aquela falazinha que a gente teve anteriormente. A lesão em um hemisfério afeta a função motora, sensitiva também, do lado oposto do corpo, tá bom? E aí a gente vai ter alguns sinais nas manifestações do acidente vascular encefálico. Que estruturas podem estar, né, arroladas nesse processo? Eu tenho tanto a artéria carótida interna, de onde vem, né, da região cervical, artéria cerebral anterior, essa regiãozinha aqui, e vocês lembram do polígono de Willis, né, nosso amiguinho, um dos melhores amigos, certo? Artéria cerebral média, uma das artérias que mais sofre, né, acidentes vasculares, porque a gente vai lembrar o quê? As artérias sempre têm esse percurso, região mais calibrosa para região mais fina, o sentido da circulação. Se eu tenho um corpo flutuante, um trombo, uma área de obstrução ou um coágulo que vai se alojar
em uma região cada vez mais delgada, eu vou ter, consequentemente, a obstrução daquela região e, por consequência, a isquemia no tecido o qual aquela artéria irriga, tá bom? Então, vai depender muito, a lesão vai depender muito da região obstruída. Eu tenho também obstruções na artéria cerebral superior, né? A gente lembra da artéria basilar, que vem logo anterior à região da ponte, né? E resultado da união da anastomose entre as artérias vertebrais. É tão lindo isso. Ó, só a figurinha para a gente lembrar o que a gente estava vendo agora. Se eu retirar o encéfalo, a gente vai identificar quem que a gente está vendo aqui anteriormente. Artéria carótida comum. Deixa eu mudar aqui a cor do lapisinho. Amélia, Oi. eu lembro que eu vi alguma coisa em que o polígono, ele, tipo, quando tinha uma artéria obstruída, ele iria redirecionar o fluxo, é verdade? Exatamente. É aí onde a gente vai chegar. Eu tenho aqui as anastomoses, né, das artérias anastomoses e bifurcações das artérias que vêm lá do tronco braquicefálico, olha a aorta aqui, tá? E aí eu tenho quem? Artéria carótida comum, carótida interna, aí eu venho subindo a artéria basilar, vocês estão acompanhando o verdinho, né? Artéria cerebral posterior, que vai irrigar a base posterior do encéfalo, artéria comunicante anterior, artéria cerebral anterior, e esse polígono de Willis, que é formado, é uma estrutura anatômica normal comum, só que quando existe algum tipo de obstrução em artérias principais, artérias importantes, como é o caso da artéria cerebral média e tal, essa região do polígono de Willis passa a assumir o papel de circulação colateral, que é uma circulação de suporte reativa a situações vasculares, né? E que evita que o problema, que já é grave, seja muito mais problemático, tá bom? Peraí que eu tô vendo um probleminha aqui na câmera. Pronto. Professora, Oi. no caso de um paciente, ele realiza uma cirurgia, certo? E ele faz o processo de trepanação. Aí, como é que o osso vai voltar ao normal? Não é necessário, depende muito do papel daquele procedimento. Normalmente, a função desse procedimento é a descompressão, tá, para diminuir a pressão intracraniana, certo? Porque com alguns acidentes vasculares, ela aumenta. E a função dela é descomprimir, inserir um catéter, a gente vai falar sobre isso, vou mostrar lá o catéter, e fazer o monitoramento. Com o tempo, e dependendo do tipo de cirurgia, de procedimento que seja feito, algum tipo de placa de material resistente pode ser inserido no local para substituição, como placa de titânio e tal. Aí entra aquela musiquinha de Cia, né? Titanium. Mas dependendo do tamanho da retirada, e aí pode haver essa substituição por algum material sintético, certo? Foi, Paloma? Foi. Obrigada. Nada, amor. Ó, e aí essa figurinha aqui, ela vem só ilustrando os vasos, eles não são dessa cor de verdade não, certo, gente? É a divisão didática. Por exemplo, a artéria cerebral média, ela tem um papel de irrigar essa região entre o lobo temporal, parietal e frontal, né? Frontolateral. A artéria cerebral anterior e comunicante anterior, por exemplo, tem esse papel de irrigar as regiões, né, frontal e medial, por exemplo. As vermelhas, que estão ilustradas aqui em vermelho,
região cervical e base do encéfalo. Cerebral posterior irriga muito mais as regiões temporal média, occipital e parietal, certo? Só para ilustrar aqui. Então, narradora, por favor. Narradora. O paciente MAG, com 49 anos de idade, do sexo masculino, natural de Belo Horizonte, tabagista, sem relato de outras comorbidades, compareceu ao serviço de pronto atendimento do Hospital Municipal Odilon, não sei dizer esse nome, Barry, sei lá, Odilon Berens. Barry, Berens, vamos, diga Berens mesmo. Berens, queixando-se de cefaleia desde o dia 17 de 8 de 2009. Naquele momento, foi diagnosticada sinusite bacteriana e iniciado o tratamento com amoxicilina. Na madrugada de dia 19, acordou com cefaleia intensa, hemiparesia direita, desvio da comissura labial para a esquerda e afasia. Foi levado a uma unidade de pronto atendimento municipal, onde recebeu atendimento inicial, sendo transferido no mesmo dia para o PA do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais. A admissão neste serviço apresentava rebaixamento do nível de consciência com classificação 8 na escala de coma de Glasgow. Acho que é isso. Abertura ocular a estímulos, flexão inespecífica a estímulos dolorosos, ausência de resposta verbal. Ao exame neurológico, houve ausência de rigidez de nuca, pupilas isocóricas e fotorreativas, isso. Clonus aquileu, esgotável bilateralmente. Reflexão cutânea plantar, presente bilateralmente e sinal de Hoffmann à direita. Sua pressão arterial foi de 160 por 100 e glicemia capilar 212, que foi corrigida com insulina regular. Não houve outras alterações. Foi prontamente sedado, entubado e colocado sob assistência ventilatória. Manteve a estabilidade hemodinâmica. Pois bem, vamos ver aqui alguns termos que eu fui grifando, tá? Hemiparesia vai significar a manifestação de alterações sensitivas e motoras em um lado do corpo, tá? Quando ele diz hemiparesia direita, hemiparesia do lado direito do corpo, então o lado direito do corpo começava a apresentar algum tipo de manifestação diferente do lado esquerdo, e ele podia relatar dormências, formigamentos, tá? E uma paralisação, né? Então, quando ele diz... Meu Deus, é tão difícil encontrar essa pontinha desse lápis. Desvio de comissura labial é característica do AVE, certo? É o desvio, é a queda dessa comissura labial apenas de um lado, ok? Comissura labial é a região, né, orbicular da boca, relativa ao ângulo para a esquerda, e afasia. Pela etimologia da palavra, o prefixo a é impossibilidade de, tá? Então é a fala sem articulação, sem possibilidade de se articular. Aí você vai lembrar o seguinte: o dano, a lesão encefálica, que também acomete nervos cranianos, vai provocar alteração motora do mesmo lado da lesão na face. Por quê? Porque os nervos cranianos motores inervam o mesmo lado do hemisfério que ele atinge. Então, se eu tenho hemiparesia direita do corpo, paralisia de um lado do corpo, eu já vou desconfiar que a lesão é do lado esquerdo do hemisfério. Sobretudo porque eu tenho um desvio de comissura labial à esquerda, então eu tenho o acometimento de algum determinado par de nervos cranianos à esquerda, ok? Foi levado a uma unidade de pronto atendimento municipal, onde recebeu...
apresenta rebaixamento do nível de consciência com classificação 8 pela escala de coma de Glasgow. E aí vocês vão lembrar que na escala de coma de Glasgow, vocês devem ter visto isso lá em primeiro socorro, você tem avaliação ocular, motora, né, estímulos dolorosos e resposta verbal. A gente tem uma modificação da escala de coma de Glasgow em 2018 que acrescenta a avaliação da reação pupilar. E a avaliação numérica da avaliação pupilar, na conta final, representa uma subtração do valor correspondente. Nós vamos ver já já. E aí, no exame neurológico que o enfermeiro realiza, você vai identificar também uma das primeiras coisas, quando o indivíduo chega a um pronto atendimento com queixa de cefaleia intensa ou vômito, o primeiro sinal que vai se identificar é a rigidez de nuca por desconfiar de meningite, por exemplo, né? Que tem a rigidez de nuca como característica fundamental do espessamento do líquido. Mas ele tinha pupilas isocóricas, iso porque tem o mesmo padrão de contração, a resposta visual, né, fotorreativas que reagem ao estímulo luminoso, clonus aquileu, que a gente vai ver agora o que é, reflexo cutâneo plantar, que a gente vai ver o que é, e sinal de Hoffman, que a gente vai ver o que eles significam. Só lembrando aqui, pressão arterial 16, 160 por 100, consideramos uma pressão alta, tá? Mas a gente vai ver por que na abordagem do acidente vascular encefálico isquêmico a gente não pode promover um controle de pressão arterial muito inferior ao que ele se encontra no momento, por exemplo. Amélia, Glicemia. E o que é isocórica? Pupilas isocóricas? Isocóricas é que respondem igualmente ao estímulo visual, ao estímulo luminoso. Certo? Se elas respondem, por exemplo, se eu passo a lanterninha, né, à frente do olho para analisar a reação da pupila, obviamente você sabe, quando eu tenho a passagem de um estímulo luminoso sobre a pupila, ela vai contrair ou ela vai dilatar, né? E o correto é que elas reajam de igual maneira em um estímulo igual, equânime para ambas. Se elas reagem igualmente, elas são isocóricas. Se elas reagem diferentemente, se uma pupila reage e a outra não, elas são anisocóricas, tá? Vamos aqui. O que é clonus aquileu, que a gente vai chamar? Eu tenho uma modificação nos acidentes vasculares encefálicos ou outros danos neurológicos. Eu posso ter algum tipo de dano, algumas vias que conduzem o estímulo do encéfalo aos membros, às regiões mais distais. E no caso, a gente vai ter um efeito que vai ser de hiperestimulação do tendão, tá? Posterior. E esse reflexo aqui, ele é presente, esse tipo de manifestação, que a gente chama de clonus aquileu, ele vai estar presente em pacientes com danos neurológicos, tá? Em indivíduos que não têm, você não tem esse tipo de, visualmente a gente pode chamar de um tremor, por exemplo, né? Ao estímulo de dorsiflexão forçada do tornozelo, eu tenho movimentos rítmicos, né, de pequena a moderada amplitude. Isso determina um dano neurológico. O reflexo cutâneo plantar, que é o que a gente vai chamar, se ele for presente em indivíduos acima de 2 anos de idade, acima de alguns meses de idade, quando eu tenho essa dorsiflexão extrema ao estímulo, quando eu passo uma caneta, um lápis no sentido de L, na região lateral do pé até a região superior, rapidamente, o correto é que eu apenas tenha essa resposta aqui, que esse pezinho está fazendo aqui, uma resposta como quem tem cócega de extensão.
No caso de algum dano neurológico, a realização do teste vai determinar uma dorsiflexão dos dedos, dos pododáctilos, né, no sentido oposto. Isso significa que a gente tem um Babinski positivo, tá? Se não, reflexo cutâneo plantar, ok, normal, né? Babinski positivo nesse caso. Você tem Babinski positivo em recém-nascidos ou em indivíduos com danos neurológicos. O sinal de Hoffman, essa ilustração, o sinal de Hoffman vai ser esse estímulo mecânico sobre a unha do terceiro dedo, tá? Nesse sentido aqui. Esse sentido é um estímulo nervoso, né, de tendões, de flexores da mão. E aí, quando existe uma lesão neurológica, além de eu ter o que ele está fazendo, eu posso ter um mínimo de movimento de flexão do primeiro e do segundo dedo, como é o caso aqui. Eu posso dizer que é Hoffman positivo. Quando eu tenho Hoffman positivo, isso significa que eu tenho algum tipo de dano neurológico que vai se manifestar em casos de acidente vascular encefálico, ok? Isso tanto Babinski quanto Hoffman são avaliações do trato córtico-espinhal piramidal. Significa que existe algum tipo de interrupção ou de dano nos neurônios motores superiores, né, que a gente chama da via piramidal. Não é a mesma coisa, tipo, não dispensa você realizar o teste do reflexo de Hoffman, e se ele for positivo, não dispensa você fazer Babinski, não, faz os dois, tá? Porque isso identifica a extensão da lesão ou que outras regiões são acometidas. Todo mundo entendendo até aqui? Oi. Eu queria só que você repetisse essa parte do indicativo aí de dano neurológico. Qual deles? Sinal de Hoffman. Quando Hoffman, eu tenho esse GIF aqui que está sendo demonstrado, certo? O sinal, o reflexo de Hoffman é a estimulação do terceiro dedo, né, pela forçação da unha no sentido inferior. Se o indivíduo tem algum tipo de dano neurológico, existe por conseguinte a estimulação flexora dos outros dedos, dos dedos proximais a ele, que normalmente são o segundo e o primeiro. E aí, se você tem a mínima movimentação, aqui como acontece aqui, mínima flexão, já significa que o Hoffman é positivo, que existe algum tipo de dano neurológico desse trato córtico-espinal dos neurônios motores superiores na via piramidal. Ok? Entendi. Era isso a dúvida? Alô? Entendi. Obrigada. Tá bom. Qualquer coisa, quando terminar, a gente ainda pode falar de novo, certo? Narradora. Cadê você? Relato de Estou aqui. A tomografia computadorizada de crânio, TCC, evidenciou hipodensidade occipital à esquerda, AVE isquêmica, com suspeita clínica de extensão até o tronco cerebral, rebaixamento de nível de consciência. Os exames hematológicos e bioquímicos realizados à internação não apresentavam alterações significativas. O paciente foi mantido sem sedação contínua a partir da tarde daquele dia. Na noite do dia 19, apresentou febre, leucocitose, contagem de leucócitos 10.700 e elevação de proteína. C reativa. Sem foco infeccioso definido, sendo iniciado o tratamento antibiótico empírico com amoxicilina clavulanato. Na fase aguda de sua evolução, o paciente foi mantido em decúbito com cabeceira a 0 grau. Em 20 de nove de 2009, observou-se perda dos reflexos córneo-palpebral e óculos cefálico,
mas manutenção nos reflexos da tosse e de drive respiratório, sendo adotada a conduta de observação periódica. O suporte ventilatório oferecido ao paciente foi no modo de ventilação por pressão de suporte. Na manhã de 21 de 5 de 2009, o paciente evoluiu com abertura ocular espontânea, resposta motora inespecífica à dor, ausência de reflexo óculo-cefálico e córneo palpebral, bilateralmente, pupilas isocóricas e fotoferrativas ao exame direto e cruzado. Presença de reflexo de tosse, clônus esgotável aquileu e RCP bilaterais. Manteve febre de 39 a 40 graus. O exame do lavado brônquio alveolar, realizado em 20/8, evidenciou cocos gram-positivos e bastonetes gram-negativos, sendo mantido o antibiótico. O paciente, em 22/8 de 2009, apresentou parada cardiorrespiratória em assistolia não responsiva às manobras de ressuscitação cardiopulmonar, sendo constatado seu óbito às 3h05 naquele dia. Vamos lá. Algumas coisas para ir comentando, tá? E aí essa parte passa a ser alguma atividade exploratória de vocês. Quando eu digo hipodensidade occipital à esquerda na tomografia, ele vai me mostrar, né, uma mudança na imagem que fica bem visível nessa região occipital à esquerda. Occipital à esquerda você pega no seu próprio occipital, certo? Aqui. E aí, sua hipodensidade vai significar uma diminuição do fluxo circulatório, consequentemente, em questão de imagem, isso vai me evidenciar um AVE isquêmico, tá? Com suspeita clínica de extensão, ou seja, que essa lesão, ela existe, ela acontece, cadê minha ponta do meu lápis? Ela existe até nível de tronco encefálico. E a região do tronco encefálico é responsável também pela regulação interna de dinâmica respiratória, por exemplo. Por isso que quando chega lá na frente, eles também avaliam o drive respiratório, porque vai significar que esse paciente, se a lesão não tiver sido tão grave ainda, ele ainda tem a manutenção do drive respiratório, que o drive respiratório é a capacidade de startar ou de converter, né, o ciclo inspiração, expiração espontaneamente. Então, ele ainda tinha uma manutenção, tá, de ritmo respiratório, embora eles tenham adotado a conduta de observação e suporte ventilatório sem necessidade de respiração direta, né, de configuração de respiração direta pelo próprio aparelho respirador. Mas que essa extensão até o tronco cerebral representa o rebaixamento de nível de consciência do paciente. O paciente evoluiu com algum processo infeccioso que inicialmente eles não identificaram qual era porque fizeram o exame de proteína C reativa. O exame de proteína C reativa, qualquer tipo de inflamação ou infecção menor, essa proteína C reativa ela vai ser reagente. Isso significa que existe alguma coisa de errada, existe alguma coisa que representa a necessidade de atenção maior, e aí eles foram investigar a origem dessa leucocitose, tá? Peraí, volta. E aí não tinha um foco específico. Deixa decúbito com cabeceira a 0 grau, tá? Total, decúbito dorsal. Perda dos reflexos córneo-palpebral e óculo-cefálico, mais manutenção dos reflexos de tosse e tal. E aí depois a gente teve na manhã, evoluiu com abertura ocular espontânea, resposta motora inespecífica à dor, então você já tem uma diferença de resposta quando a gente for falar na escala de coma de Glasgow, mas a gente não vai detalhar ela, tá? Ausência de reflexos óculo-cefálico, reflexo de mobilização do globo ocular,
Córneo palpebral bilateralmente, não tem esse reflexo. Pupilas isocóricas e fotorreativas ainda, ok, tá? O exame direto e cruzado. Presença de reflexo de tosse, ok. Clonus esgotável aquileu, quando eu tenho aquele clonus aquileu que você já viu, o reflexo de movimentação rítmica, a dorsoflexão forçada e a presença de RCP bilaterais. Suponho eu que aqui quando ele diz RCP bilaterais, ele quis dizer que ele está com Babinski positivo. Manteve a febre, tá? O resultado lavado brônquio-alveolar, e aí eu já tive uma aspiração de vias aéreas para realização de avaliação, e aí eu tenho a presença de cocos gram-positivos, bastonetes gram-negativos. E aí eu pergunto aqui, e isso não é papel da enfermagem, mas a enfermagem precisa conhecer o quadro clínico comum de uma pneumonia, e eu pergunto, uma pneumonia? E é isso que evidenciou o quadro infeccioso, tá? O paciente apresentou parada cardiorrespiratória em assistolia, não responsiva às manobras e foi a óbito. Eu posso ter o óbito tanto pelo avanço da lesão a nível de tronco encefálico com comprometimento da função de regulação respiratória, cardiorrespiratória, porque também é papel, tá, do ritmo cardiopulmonar, e posso ter tido um paciente que estivesse em sepse, por exemplo, e, enfim, uma conjunção desses fatores. Essa imagem, se não me engano, é lá do artigo, e ele vai demonstrar aqui justamente a região em que eu tenho uma compressão do seio posterior, ó, vascular, é da estrutura venosa posterior, né, occipital, se você observar aqui, região occipital, frontal, que é essa mesma aqui, tá? Que é bem abaixo, observe o seio transverso e tal. E aqui é bem, era para estar nessa espessura e está nesta aqui. Isso significa uma região de comprometimento vascular, um comprometimento circulatório, tá? E a ilustração aqui em que pode acontecer a ocorrência do trombo, né? Onde ele acabou se alojando e o tecido que acaba sendo comprometido. Nessa figura aqui, é só uma figura ilustrativa, eu tenho um comprometimento do tecido temporoparietal. Mas lá no nosso artigo, o comprometimento do tecido é a nível occipital, certo? Exemplos, né, outros exemplos da ocorrência da obstrução, no caso aqui por aterosclerose, que é muito provável que tenha sido a situação do nosso paciente, porque é difícil você encontrar um trombo que obstrui um seio venoso. É uma aterosclerose, e essa aterosclerose que vai se desenvolvendo até promover a obstrução do vaso. E aí essa obstrução vai provocar o comprometimento do parênquima. Aí a palavra que vocês não estavam entendendo, intraparenquimatoso, né? Dentro do parênquima cerebral. Aqui é um outro exemplo, que a gente ainda vai falar um pouco mais adiante, da ocorrência de acidente vascular. A gente ainda está no isquêmico, mas esse aqui é o tipo acidente vascular hemorrágico, quando eu tenho uma ruptura de aneurisma, eu tenho uma malformação arteriovenosa, eu posso ter um acidente vascular hemorrágico hipertensivo, eu posso ter um acidente vascular hemorrágico por lesão, por trauma, tá? E a gente vai identificar. A fisiopatologia da cascata isquêmica vai ser o seguinte: a gente lembra que até determinado momento a gente tem uma lesão que é reversível. E aí, quando eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo para até próximo de menos do que 25 ml por 100 gramas por minuto na circulação, eu vou ter o início do comprometimento da função mitocondrial, em que elas deixam de fazer a respiração aeróbica ou aeróbia e iniciam o processo de respiração anaeróbia.
Como resultado da respiração anaeróbia, a gente tem um aumento da produção do ácido lático e, consequentemente, uma diminuição do pH celular, uma diminuição do pH, né, dessa região. Obviamente que se eu tenho uma diminuição da função das mitocôndrias, eu tenho uma diminuição absurda na produção do ATP. Se eu não tenho uma produção do ATP, eu tenho a cessação do funcionamento das bombas membranosas, das bombas membranárias que garantem a condução do potencial de ação. Então, eu tenho uma interrupção das bombas sódio, potássio, ATPase. Com isso, comprometimento do processo de despolarização, repolarização celular. E aí, tecidualmente, a gente tem a formação da região, que a gente chama região ou zona de penumbra, que é uma região em que fica mais acinzentado o tecido, tá? Né? Ao redor da área do infarto. Zona ou região de penumbra, que é o que a gente chama de tecido isquêmico. Com essa diminuição da produção de ATP e comprometimento das bombas sódio, potássio, ATPase, eu não tenho nem entrada e saída desses íons, né, na célula, eu tenho uma abertura constante dos canais de cálcio, né, e aí os íons sódio, os íons cálcio, eles influem em grande quantidade para o interior da célula. E aí eu tenho uma liberação absurda de glutamato, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Isso faz com que algumas funções inibitórias elas sejam exacerbadas. E o aumento da liberação de glutamato, assim como o aumento da entrada de cálcio nas células. Como consequência disso, eu tenho um processo de vasoconstricção ao redor da região da lesão, o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio ou radicais livres, como vocês queiram chamar. Eu tenho uma diminuição na síntese de proteínas, que obviamente que é um resultado celular, né? Um resultado da fisiologia celular. Se eu tenho um comprometimento da produção de energia celular, eu tenho um comprometimento da produção, né? Um comprometimento dos produtos desse metabolismo celular. Então, vai depender sempre do tempo de exposição, da extensão da lesão, a localização dessa lesão e os fatores de risco envolvidos com esse acidente encefálico. O processo de reparação tecidual se dá pela administração de um produto, de uma substância que a gente chama de ativador de plasminogênio tecidual, e terapia neuroprotetora. No caso do acidente vascular isquêmico, a gente tem a terapia fibrinolítica, a gente vai ter a terapia de melhorar a circulação e revascularização, tá? Não se pode utilizar antiagregantes plaquetários para o acidente vascular hemorrágico, mas para o acidente vascular isquêmico é a terapia mais utilizada, a terapia antiagregante plaquetária, uma vez que ela ainda vai permitir que exista uma circulação colateral suficiente. Narradora? Estou aqui. Amélia, Oi. então no caso de antiplaquetário vai ser como uma forma de tratamento para o AVE, é isso? Isquêmico. Certo. Tá bom. A abordagem inicial do AVE agudo tem como objetivo a estabilização clínica inicial, incluindo a proteção de vias aéreas e os suportes ventilatórios, e hemodinâmica, seguida de avaliação neurológica, realização de método de imagem cerebral e determinação da indicação e possibilidade do tratamento fibrinolítico. A história e o exame clínico devem ser direcionados à exclusão de outras doenças que podem apresentar-se clinicamente como o AVE, tais como convulsões, hipoglicemia, enxaqueca, uso de drogas, trauma, entre outros. Porque eu posso ter junto
desse AVE é um outro problema, né? Ele pode estar sendo ocasionado por outros problemas ou concomitante a outros, como a neoplasia, por exemplo, tá? E esses fatores de risco que a gente fala, eles vão ser fundamentais para o reconhecimento do quadro, para a possibilidade de recuperação ou impossibilidade de recuperação, ou agravo, que vão ser a hipertensão, doença cardíaca, né, insuficiência cardíaca, etc. Antecedentes familiares com acidente vascular encefálico, ataques isquêmicos transitórios prévios, que nós chamamos. Na literatura, alguns estudiosos preferem não falar nos AITs, mas os relatos de situações subclínicas, de eventos subclínicos nesses pacientes de AVE, né, que aí nós persistimos falando em AITs, é que eles existem e são frequentes. Por exemplo, existe muita situação em que o paciente chega hoje ao serviço com AIT isquêmico, mas o filho ou a filha relata que há alguns meses atrás o pai ou a mãe passou alguns dias apresentando esquecimentos fora do normal, tonturas ou desorientação no tempo e no espaço que foram transitórios, que passaram, né? Os ataques isquêmicos transitórios, eles são, como o nome diz, transitórios. Eles se manifestam, apresentam um susto à família, porque o paciente pode se perder, pode ter uma crise de ausência, pode esquecer coisas e, de repente, essas manifestações passarem e a família tende a esquecer e relevar a situação como que não houve nenhum problema. Na verdade, eles podem ser um sinal, podem ser um aviso, né, para essa investigação ser levada adiante. Que eles acontecem antes do acidente vascular encefálico propriamente dito. Diabetes como fator de risco, dislipidemia, e aqui a gente enuncia com bastante força, algo que vem se manifestando muito comumente na sociedade atualmente, hipercolesterolemia familiar. Amélia, uma pergunta. Doenças como leucemia pode ser uma doença influenciável para uma AVE? Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de tratamento que seja que tenha alguma implicação hemodinâmica, ela pode ser um fator de risco para a AVE. Seja ele isquêmico ou hemorrágico, certo? Certo. Outros fatores de risco: obesidade, sedentarismo, uso de anticoncepcionais hormonais, mulheres, atenção. Enxaquecas, junto com os ACOs, são sinais de alerta. Então, é bom conversar com a sua ginecologista, tá? Então, a escala de coma de Glasgow sofreu alteração em 2018 e passa a se configurar da seguinte forma. Preste atenção. A escala de coma de Glasgow ela é utilizada no atendimento pré-hospitalar para fazer uma avaliação neurológica. Ela é uma escala cuja contabilização vai dar para o serviço, para a continuidade do serviço, a ideia da situação neurológica do paciente, porque essas respostas, elas dizem respeito a conjuntos de plexos, de vias nervosas, né, que estabelecem as respostas motoras, né, do indivíduo com relação aos estímulos do ambiente. Então, eu tenho a seguinte contagem para essas observações. Eu tenho a área ocular, em que eu vou avaliar a abertura dos olhos sem a necessidade de estímulo externo, a abertura espontânea dos olhos, e aí se o paciente conta isso, são 4 pontos. Ao som, o paciente abre os olhos quando é chamado, se sim, conta 3. Né? Uma dessas 3 contagens, desses 3 scores vai ser marcado.
A pressão, o paciente abre os olhos após pressão na extremidade dos dedos, aumentando progressivamente a intensidade por 10 segundos, que aí ele vai identificar, vai tentar ver o que é que está provocando essa estimulação. Ausente a abertura ocular, então não abre os olhos, apesar de ser fisicamente capaz de abri-los. Ou não testável, os olhos fechados devido ao fator local de impossibilitar a abertura ocular. Estímulo e situação verbal. O paciente se encontra orientado, respondendo a perguntas sobre local, nome e data. O paciente se encontra confuso, né, falando frases, mas sem associação óbvia. O paciente fala palavras, mas não consegue estabelecer um nexo entre palavras, elas são isoladas, são avulsas. Ele emite sons guturais ou gemidos, ou é ausente a resposta verbal, não produz sons, apesar de ser capaz de realizá-los, ou é não testável. A resposta motora, a ordem, cumprir ordens de atividade motora, como apertar a mão do profissional e colocar a língua para fora, é uma resposta localizadora. Ele consegue elevar a mão acima do nível da clavícula com a tentativa de interromper o estímulo durante o pinçamento do trapézio, né, que é uma estimulação dolorosa que a gente pode fazer, ou incisura supraorbitária. Flexão normal, quando eu tenho a flexão da mão, se a mão não alcança a fonte do estímulo, mas há uma flexão rápida do braço ao nível do cotovelo da direção externa ao corpo. Flexão anormal, quando eu tenho uma flexão lenta do braço na direção interna do corpo. Extensão, quando há uma extensão do braço ao nível do cotovelo. Ausente, quando não há resposta motora ou não testável. E em 2018, esse tipo de resposta foi adicionado, tá? Eu tenho resposta de ambas as pupilas não reagem ao estímulo da luz, então elas são anisocóricas. Uma pupila não reage, anisocoria bilateral. Uma pupila, elas são anisocóricas. Peraí que eu vou apagar isso aqui, que eu coloquei a ordem errada. Não há reação ao estímulo da luz, ambas as pupilas. Uma pupila não reage ao estímulo da luz, então elas são anisocóricas, elas não respondem de forma igual. Nenhuma pupila fica sem reação ao estímulo da luz. Então, ambas as pupilas são isocóricas. Então, ambas respondem ao reflexo. Isocóricas, quando há fotorreação. Neste caso, existe fotorreação vou dizer unilateral. E ambas as pupilas não reagem ao estímulo de luz. Sem fotorreação. Então, esse score aqui indica maior gravidade, ok? No próximo slide a gente vai ver um esqueminha de contagem da escala de coma de Glasgow, certo? Narradora. A avaliação dos déficits neurológicos deve ser realizada clinicamente e por meio de uso de escalas, mais comumente a escala de avaliação do acidente vascular cerebral do Instituto Nacional de Saúde, que pode ser acessada em português no site a seguir. Tá. O uso de escalas neurológicas é
preconizado, pois permite retratar o déficit neurológico para avaliar dinamicamente a intensidade durante a evolução do AVC isquêmico e a elegibilidade do paciente para o tratamento fibrinolítico e seu potencial de complicações. Dessa forma, pacientes com déficits que evoluem com melhora significativamente rápida ou que apresentam apenas alterações neurológicas discretas e pouco incapacitantes não são candidatos ao uso de trombolíticos, enquanto aqueles que apresentam déficits neurológicos importantes apresentam pior prognóstico e maior risco de complicações hemorrágicas. A gente tem, eu deixei aqui também no slide esse linkzinho para essa avaliação de score, escala de scores para o AVE, tá? É americano e tudo, mas tem um linkzinho aqui, ela é super objetiva também. A mais utilizada é a escala de coma de Glasgow, tá? E a gente vai ter as seguintes pontuações conforme as respostas. Após realizar o ECG, você também tem uma pontuação para o ECG. Aí você faz a análise da reação pupilar, que a gente chama de avaliação pupilar, que é inexistente, parcial, quando elas estão anisocóricas, ou completa, quando elas são fotorreagentes. O cálculo vai ser dessas respostas aqui, ECG, que vai ser a soma desses scores, desses pontos. E essa nota aqui, esse score da avaliação pupilar, na verdade, vai ser uma subtração. Vamos dizer que o paciente tem abertura ocular ao comando verbal, ele se encontra consciente, porém desorientado, e ele tem flexão normal, tá, ao estímulo. Então, 3 mais 4 mais 4. Dá quantos? 7 com 4, 11, né? Só que aí, de repente, eu faço essa avaliação pupilar e a resposta vai ser 2. Eu vou subtrair 2. Então, eu tenho a escala 9. Tá? E aí, essa escala, essa contagem vai determinar para o serviço que tipos de procedimentos vão ser tirados. Narradora. Risco aumentado de insuficiência respiratória por aspiração e pneumonia, por causa da dificuldade de proteção de vias aéreas, expectoração de secreções brônquicas, devido à paresia ou paralisia facial ou bulbar, o rebaixamento do nível de consciência. Pause. Quanto maior for a evolução dessas situações, por exemplo, a dificuldade de deglutir, de respirar sozinho, um lado do rosto vai se tornando paralisado, né? No caso, paralisia facial, e um lado do corpo tem dificuldade de movimentação, ou se eu tenho um agravamento do estado respiratório, do nível de consciência, eu posso considerar que essa lesão esteja se agravando e que o quadro está agravando e que o paciente está evoluindo negativamente, certo? E aí se considera, por exemplo, a intubação traqueal. Porque quando eu tenho uma lesão no nível de tronco encefálico, eu posso ter o comprometimento do drive respiratório, que eu tinha falado antes, e da capacidade interna, da capacidade fisiológica de regulação dessa função respiratória, da função cardiorrespiratória. Pode continuar. Situações em que a intubação traqueal é indicada precocemente. O modo ventilatório varia conforme cada caso. Nos pacientes sem sedação, pode ser usada a ventilação por pressão de suporte, e a saturimetria do pulso deverá ser superior a 95%. Essa saturimetria que a gente chama é a saturação do oxigênio, SpO2, que a gente vê lá naqueles adaptadorzinhos que a gente pode usar até no dedinho em casa.
Continue. A avaliação da glicemia deve ser realizada à internação e periodicamente. Deve-se evitar tanto a hipoglicemia como a hiperglicemia. Deve-se usar insulina para controle de glicemia superior a 140 a 185. Ok. Então, no paciente, a gente identificou que ele estava com hiperglicemia e aí o tratamento com insulina, a terapia com insulina foi feita. Nos pacientes que cursam com febre, deve-se suspeitar de infecções do sistema nervoso central ou sistêmicas, cujo diagnóstico e tratamento devem ser precoces. A febre associa-se à piora do prognóstico do AVE. Apesar de não haver evidências de que o tratamento da febre melhore o prognóstico desses indivíduos, deve-se tratar precocemente sua causa, e o uso de antipiréticos é preconizado como objetivo de retorno à temperatura corporal normal. Vocês lembram que a gente já tinha falado do hipotálamo como regulador da temperatura corporal, não lembram? Sim. Se houver uma lesão a esse nível, eu também posso ter uma oscilação da temperatura corporal sem que, contudo, exista uma infecção corrente. Mas, aí o que ele está dizendo aí, mas ela normalmente pode estar associada à piora do prognóstico, porque eu posso ter um aumento da lesão associada a infecções do sistema nervoso central, que eu até coloquei o asteriscozinho para meningite, certo? Continue, Helena. Durante sua evolução, os pacientes com AVE isquêmico deverão ser submetidos à avaliação etiológica e definição acerca do tratamento da causa. Opa! Com o intuito de prevenir novos eventos. Ok. Muito obrigada, Helena. Vai. Não, No pode continuar. No caso apresentado, diante da ocorrência de déficit neurológico focal associado ao rebaixamento do nível de consciência, sem outros elementos para suspeita de outras causas, a hipótese diagnóstica inicial foi a de AVE. A evolução com rebaixamento do nível de consciência demandou a ocupação traqueal para proteção de vias aéreas. A presença de hipertensão arterial é esperada nesse caso e, diante dos níveis apresentados pelo paciente, não houve necessidade de tratamento à admissão ou durante a evolução. A hiperglicemia capilar foi corrigida com insulina regular. A TCC evidenciou AVE isquêmico. O paciente acordou com déficit e, dessa forma, não houve possibilidade de definir exatamente seu início, o que tornou inelegível para a terapia trombolítica. Foi instituído o tratamento clínico para o AVE isquêmico. Em sua evolução, apresentou febre e processo infeccioso de provável foco pulmonar, tratado. Apesar do tratamento instituído, evoluiu para parada cardiorrespiratória e óbito, ainda na fase inicial de sua doença. Então, não fosse a condição pulmonar, não fosse a condição respiratória agravada pela pneumonia, a gente poderia progredir com as investigações e o paciente ser levado, receber uma alta para casa e ser atendido por uma equipe multiprofissional, onde a ação do fisioterapeuta é de fundamental importância. Então, a gente vai lembrar sempre como importante um importante suporte na circulação colateral, sobretudo no acidente vascular encefálico isquêmico, o polígono de Willis, reforço parcial e inconstante disponível sobre a superfície do cérebro para os ramos distais, artérias cerebrais anterior, média e posterior, através das anastomoses leptomeníngeas corticais, que são as anastomoses na região de união entre vasos, entre a região do córtex e as meninges, certo? Normalmente, a trombose, a obstrução pelo trombo é mais frequente no sistema carotídeo extracerebral, de onde vem pelas artérias, adentrando o encéfalo, desde a região cervical adentrando o encéfalo. E a embolia, que é a formação
né? A obstrução pela formação de êmbolos ou coágulos é mais comum na situação de acidentes intracranianos. E aí, nessa figurinha, eu tenho a formação, a obstrução aqui dos vasos, aqui você consegue identificar bem. A obstrução nas artérias carótidas internas, olha aqui, e a observação visual da atrofia cortical, né, parietofrontal, tá, no córtex, em virtude desse tipo de obstrução e consequente isquemia. E aí eu tenho como consequência aterosclerose grave, pode causar atrofia cerebral, como é esse caso aqui. Essa figurinha mostra o processo de obstrução aterosclerótica de artéria cerebral anterior, ele está demonstrando aqui, tá? Novamente aqui com relação às posteriores, né? Você nota um comprometimentozinho nele. É só descrição mesmo do polígono de Willis, tá? Isso aqui vocês podem até identificar em casa. Deixa eu identificar aqui. No presente caso, há uma anomalia frequente em que o território das artérias cerebrais posteriores, aqui, normalmente suprido pelo sistema vértebro-basilar, recebe sangue das carótidas através das artérias comunicantes posteriores, que são calibrosas. Já o segmento inicial de ambas as artérias cerebrais posteriores é hipoplásico, aqui, ó. Esta anomalia é comum porque apresenta a continuação do padrão fetal, é como que ele não tenha desenvolvido, em que todo o encéfalo é suprido pelas carótidas, já que o desenvolvimento das artérias vertebrais ocorre mais tarde na vida intrauterina. Na população geral, só 50% dos indivíduos apresentam o círculo de Willis considerado, entre aspas, normal. Aí eu vou ter o acidente vascular encefálico hemorrágico, respondido por uma hemorragia cerebral hipertensiva, e aí você consegue identificar bem na região entre a ínsula e o putamen. Olha o tamanho do coágulo. Não tem ruptura para dentro do ventrículo lateral, como é esse caso aqui, como está aqui, ele ainda está intacto, mas você tem uma compressão espacial, olha aqui, a visão inferior do corte. Corte horizontal, aqui a gente vai ter uma ruptura vascular para dentro do ventrículo lateral. Nesta figura, a gente tem a hemorragia hipertensiva a nível de tegmento pontino, isso aqui é a região da ponte, certo? A secção aqui inferior, você identifica bem aqui o limite posterior dela, e aqui é o cerebelo, tá? A ruptura dela para o quarto ventrículo. Nessa região, a gente tem aí a hemorragia hipertensiva, com compressão de parênquima de córtex, tá? Parietal, núcleos da base sendo destruídos aqui inferiormente. Aqui é a foto à direita, a nível de artéria cerebral anterior. O AVE hemorrágico normalmente vai ser em virtude de hipertensão com ruptura de alguns vasos que tem algum tipo de sensibilidade mecânica, como formação de aneurismas, que são pequenos sáculos por fragilidade tecidual que vai se formando. Tanto pode ser em função de fatores de risco ao longo da vida, como uma predisposição, tá, familiar, malformações vasculares também, tá?
ele pode ser causado por sangramento dentro e em torno e ao redor, né, do encéfalo. Eu posso ter o preenchimento dos espaços entre o encéfalo e o crânio, quando eu tenho uma hemorragia subaracnoide, abaixo do limite da meninge. Por que que só o AVC isquêmico é identificado na tomografia e não hemorrágico? Não, ambos podem ser identificados na tomografia. Só que o AVE hemorrágico, a extensão da lesão, ela só acontece depois de determinadas horas, porque alguns derrames, alguns coágulos, eles podem ser reabsorvidos. E dependendo do tamanho da compressão do córtex, por exemplo, nessa figura aqui, isso aqui seria identificado na tomografia porque eu tenho um desvio da linha média, eu tenho uma compressão de córtex, eu tenho uma compressão de ventrículo, e essa massa, à medida que ele fosse coagulando e se consolidando, ele seria identificado na tomografia, sim. Nem todo acidente vascular encefálico hemorrágico é identificado na tomografia, mas a maioria deles é, porque só as lesões vegetativas, né, que estão sobre o tecido, sobre o parênquima, que não são identificadas, ou quando é reabsorvido ao longo do tempo. Mas a maioria deles é identificável sim, viu? Amélia, em relação a essa pergunta de Emily, na tomografia, quando houver a ocorrência de um AVC hemorrágico, vai se apresentar por hiperdensidade, né? A região mais clara, mais branca, Sim, enquanto o mais isquêmico vai ser por embranquecida. hipodensidade, Uhum, a região mais escura. sim. Tumores também é hiperdensidade, né? Também mostrado na tomografia. Neoplasias cerebrais, Varia. areia. A Amélia tem uma Né? tomografia aqui de um tumor. No cérebro, no encéfalo? Sim. Quando terminar, você mostra? Mostra, vou pegar agora. Dá certo? Dá, vamos terminar. Tá bom. E aí, eu tenho causado por aneurismas rotos, malformação arteriovenosa, traumatismo craniano, tá? Dentro do próprio tecido, foi o que eu falei, intracerebral, intraparenquimatosa. Essa hemorragia pode ser causada primariamente por hipertensão. Nesse caso aqui, a gente tem um hematoma, que a gente vai falar aqui, vai demonstrar, causado por trauma. A maioria dos hematomas, eles são causados por traumas, tá? Epidural ou extradural, a nível de lobo temporal, que é mais frequente, quando é epidural, é entre a calota craniana, o osso, e a dura mater, tá? E aí eu tenho com isso, muito normalmente, ruptura da artéria meníngea média, tá? Normalmente é uma fratura de osso temporal e, como está demonstrado aqui, tá? Aqui eu tenho a observação vista superior da base do crânio, tá? E aí eu tenho o quê? A artéria corre na face externa da dura mater, certo? Por aqui, alojada num sulco na tábua interna do osso. A fratura pode pinçar ou cortar, né? Pode dar um belisco na artéria e origina um hematoma porque é o resultado da hemorragia na região. Eu tenho outras fraturas graves com a extrusão da calota, e aí eu tenho laceração da dura mater, provocando disjunção da sutura, deslocamento da calota, né, com um hematoma considerável, certo? Hematomas como esse, por exemplo, eles vão ser visíveis na
tomografia porque eles provocam compressão sobre o tecido encefálico. Já o sangramento sob a dura mater é um hematoma subdural, tá? E aqui, ó, um exemplo, olha o exemplo aqui. Olha o tamanho do hematoma e a extensão da compressão cortical, tá? A hemorragia intracraniana hipertensiva pode se originar no putamen, no tálamo, tegmento pontíneo, mas aqui abaixo, hemisférios cerebelares, bem aqui abaixo, aqui já foi retirado. Opa. Hemisférios cerebelares, aqui é um exemplo, ou outras regiões com exemplos em menos proporções. Então, aqui a gente tem só a diferença nas camadas e a exemplificação. Por exemplo, a hemorragia subaracnoide é sob a aracnoide, tá? No interior do espaço subaracnoide. Dentro do córtex, dentro do tecido cerebral, é uma hemorragia intracerebral ou intraparenquimatosa. Essa outra ilustração bem didática vem mostrando, por exemplo, a estrutura da artéria meníngea média, que aí ao promover a ruptura, promove a hemorragia nesse tecido que se encontra entre o osso craniano, entre o crânio e a dura mater. E todo esse volume aqui é o hematoma formado por sangue arterial, tá? Quando eu tenho uma ruptura vascular sob a dura mater, entre a dura mater e a aracnoide, eu tenho a ruptura, né, a partir do seio sagital superior de sangue venoso, um hematoma de sangue venoso, um hematoma venoso, que a gente vai chamar de hematoma subdural, tá? Essa outra figurinha, a letra A, mostrando um hematoma subdural considerável, né? Aderido à dura mater, esse aqui é a dura mater, você vê essa estrutura perolizada. E à direita eu tenho um corte coronal com uma clara região de compressão, né, de hemisfério, né, sob o hematoma, que obviamente foi retirado aqui, não tá aqui não. Ok? Então, sintomas gerais das diferentes regiões de hemorragias. Intracerebral eu tenho fraqueza súbita, paralisia em qualquer parte do corpo, perda de consciência abrupta, incapacidade para falar, que é deixa eu escrever, afasia, divergência súbita dos olhos para uma direção só, ou nistagmo, náuseas e vômitos, dificuldades para respirar, que aí você vai lembrar que pode existir uma lesão ou compressão de tronco, certo? E evolução para o coma. Os sintomas pioram com o decorrer, né, a cada 30, né, de 30 a 90 minutos. Na hemorragia subaracnoide existe a queixa de dor de cabeça muito intensa, seguida de desmaio, náuseas e vômitos, incapacidade para olhar para uma luz forte ou dobrar o pescoço, por isso que tem o diagnóstico diferencial para esse tipo de queixa vai ser a meningite, mas na verdade é uma outra forma de compressão desse meio, desse ambiente, vertigem e confusão mental. Agora aqui vocês vão observar depois, porque a gente não fica só naquela de ler slide, né? Eu tenho alterações fisiopatológicas relativas a todo tipo. Por exemplo, na artéria cerebral média eu tenho sintomas parecidos porque diz respeito às regiões que essas artérias banham, como afasia, disfasia, déficit no campo visual, hemiparesia no lado acometido
né, no caso mais grave na face, que aí você vai ter a queda de comissura labial e etc, pitose palpebral, trombose ou hemorragia da artéria carótida, aí você já tem comprometimento sistêmico, como fraqueza, paralisia, mal-estar geral, parestesia, alterações sensoriais, do nível de consciência, trombose ou hemorragia da artéria vertebrovasilar, basilar, fraquezas, paresias, déficit do campo visual, principalmente, porque você sabe que região ela vai irrigar do encéfalo, diplopia, que é ver duplo, visão dupla, nistagmo, déficit de coordenação, disfagia é dor ao deglutir ou dificuldade para deglutir, fala arrastada, amnésia, ataxia, que são movimentos involuntários, artéria cerebral anterior, confusão, né? Fraqueza e parestesia, vocês percebem que são sinais e sintomas comuns à maioria deles, né? Incontinência urinária, comprometimento das funções motoras e sensoriais, alterações da personalidade, comportamentais. Na artéria cerebral posterior, déficit do campo visual, comprometimento sensorial, dislexia, cegueira cortical ou coma. Sinais e sintomas gerais do acidente vascular isquêmico: perda repentina da força muscular, dificuldade de preensão de objetos ou visão, dificuldade de comunicação oral, tonturas, formigamento em apenas um dos lados do corpo, porque quando o formigamento é em ambos os lados, normalmente a gente vai desconfiar de algum problema cardiovascular, né, ou hemodinâmico. Alterações de memória, é quase eu, né? E aí a gente tem a possibilidade da existência de AITs prévios. No acidente vascular hemorrágico, a maior queixa é a dor de cabeça, e o paciente relata que é a maior dor de cabeça que ele já sentiu na vida. Edema cerebral, porque juntamente ao processo de lesão, eu tenho a ocorrência concomitante às respostas inflamatórias. Aumento da pressão intracraniana, náuseas, vômitos, déficits neurológicos semelhantes ao provocado pelo acidente vascular isquêmico. E aí, como eu tenho normalmente o aumento da pressão intracraniana, eu vou poder ter uma forma mais fidedigna de avaliação dessa pressão intracraniana, que vai ser um sistema, pode ser através de um sistema fechado de drenagem, né, de LCR, do líquor, pode ser a inserção de um catéter no sistema ventricular, né, a nível de ventrículos, para drenar esse excesso. Exteriorização do catéter pela pele, acoplamento do mesmo sistema coletor, né, uma bolsa de drenagem. Esse mesmo tipo de procedimento, uma pequena variação dele, vai ser um processo de avaliação, de monitoração da pressão intracraniana, da PIC, tá? E a hipertensão intracraniana vai ser o desbalanço, eu já tinha falado anteriormente, da dinâmica entre o volume do sangue, do líquor, da massa encefálica. Se eu tenho um aumento de um desses três componentes, eu tenho como consequência, obviamente, um aumento da pressão intracraniana. E se eu tenho uma elevação sustentada, né, uma continuidade da elevação, mais de 5 minutos, né, para acima de 22 milímetros de mercúrio desse ambiente, eu tenho uma hipertensão. O aumento dela vai estar relacionado a cefaleia forte, náuseas e vômitos em jato, muito característica da meningite, rebaixamento do nível de consciência, pode caminhar junto com hipertensão arterial sistêmica, né, arritmia respiratória, e a gente vai e bradicardia. Vocês sabem que bradicardia é uma diminuição no ritmo cardíaco, tá? E a arritmia respiratória, nós chamamos isso de síndrome de Cushing.
né? Sendo que a manifestação desses três ao mesmo tempo é raro, tá? Ao exame de fundo de olho, existe a possibilidade de se identificar edema de papila, mas isso é uma especificidade oftalmológica e neurológica, tá? E esse edema de papila é reflexo da compressão da veia central da retina, por causa do aumento do volume do líquor, devido ao longo trajeto, né? E aí eu tenho paralisia de sexto nervo craniano, que é o nervo abducente, que é quando eu tenho possibilidade de alteração também na função motora do olho. A pressão de perfusão cerebral é calculada a partir da fórmula abaixo, que vai ser PPC é igual à pressão arterial média do coisa, menos a pressão intracraniana. No traumatismo crânioencefálico, aí você pode ter a manutenção da pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70 milímetros de mercúrio, que aí isso evita que exista uma isquemia do tecido encefálico, tá? E aí eu posso ter um aumento dessa pressão de perfusão cerebral, pode levar a outras complicações sistêmicas, incluindo a síndrome do desconforto respiratório agudo, que pode estar ao mesmo tempo acontecendo com outras infecções respiratórias agudas, tá? Aqui eu trago a figurinha de uma imagem tomográfica de uma região de AVE hemorrágico. As sequelas são mais ou menos graves, dependendo da área do cérebro, do tempo que levou para ser atendido. Quando a gente diz o tempo de exposição à lesão, é o tempo que o paciente passa para ser atendido. As mais comuns são paralisia total ou parcial de um lado do corpo, né? Hemiplegia ou hemiparesia. Alterações da fala, tanto com relação à expressão, à compreensão. Tem gente que compreende o que está ouvindo e que tem certeza que está articulando uma fala inteligível, mas a saída da fala é algo que ninguém entende. Às vezes é só a expressão de sílabas repetitivas, né, que pode ser relacionada a um acometimento na região de articulação, de associação entre a fala articulada e a interpretação do que você mesmo ouve do que está falando. Alterações visuais, dificuldades de eliminações, tá? E, bom, é basicamente isso. Eu quero... Peraí, vou dar uma pausa aqui. Então, se você está acompanhando o canal, o podcast, clica no joinha, se inscreve, compartilha, manda dicas, me dê um feedback, porque eu adoro saber como que as estratégias estão acontecendo para você, como você pode contribuir, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.